Embarcações, essas máquinas maravilhosas. Qual é a melhor embarcação? Monocasco, catamarã, trimarã, overcraft, aerobarco. Nesta apresentação vamos escolher a melhor embarcação. Eu sou Alessandro Barilli, engenheiro naval e civil. Esta apresentação contém imagens encontradas na internet, abertas ao público. Caso alguma imagem seja de sua autoria e você se sentir prejudicado, por favor me avise e eu retirarei imediatamente da minha apresentação. Contato via e-mail barile@hotmail.com.br. Não existe a melhor embarcação, mas sim a mais adequada para a missão pretendida. Não existe uma equação, um algoritmo, mas há toda uma ciência por trás da decisão a ser tomada para justificar uma escolha racional da embarcação a ser construída, que atenda aos interesses do armador para a missão pretendida. É importante conhecer os tipos de embarcações, tipos de cascos, tipos de sistemas propulsivos, suas vantagens e desvantagens, suas aplicações, para poder fazer a melhor escolha. Nós podemos dispor essas embarcações na pirâmide de sustentações. Para a sustentação hidrostática, que é o princípio de Arquimedes, nós temos os conteneiros, petroleiros, graneleiros, catamarãs, trimarãs, rebocadores, pesqueiros, veleiros, submarinos, embarcação tipo SWAT e uma infinidade de outras embarcações. Para a sustentação aerodinâmica, temos as embarcações tipo rig. Para a aerostática, os overcrafts. Para a hidrodinâmica, nós temos os aerobarcos e podemos ter também os catamarã com folho hidrodinâmico. Nas arestas e na parte interna da pirâmide, nós temos o que chamamos de embarcações do tipo híbrida, que trabalham com mais de um tipo de sustentação. Por exemplo, lanchas de planeio. A maior parte é sustentação hidrodinâmica e uma pequena parcela hidrostática. Lanchas de semiplaneio, parte hidrostática, parte hidrodinâmica. SES, parte aerostática, parte hidrostática. Alguns autores preferem dispor essas embarcações de forma linear, mostrando a sua referência em linha d'água, mais acima da linha d'água, mais para baixo da linha d'água. É uma outra forma de ver a posição dessas embarcações. Vamos dar aqui os principais tipos de cascos, suas principais vantagens e principais desvantagens. Mais informações, vejam as apresentações anteriores. Embarcações com sustentação hidrostática. Monocasco convencional. Vantagens: capacidade de carga muito alta, custo baixo, bom seakeeping. Desvantagens: velocidade muito baixa. Utilização: carga geral e serviços em geral. Monocasco de alto desempenho. Vantagens: velocidade média, capacidade de carga média, seakeeping médio, custo elevado, ferryboat militar e salvatagem. Continuando, embarcações com sustentação hidrostática. Catamarã, vantagens: velocidade média, área de convés alta, capacidade de carga média, boa estabilidade. Desvantagens: seakeeping em estado de mar, ruim. Custo é médio. Aplicação em ferryboat. Trimarã. Vantagens: velocidade média, área de convés alta, boa estabilidade e bom seakeeping, capacidade de carga média. Desvantagens: custo elevado. Aplicação ferryboat. Submarino. Vantagens: velocidade média, seakeeping e estabilidade bons, capacidade de carga média. Desvantagens: custo muito alto. Aplicação militar. SWAT. Vantagens: velocidade média, seakeeping ótimo, pequenos movimentos,
Desvantagem: custo muito alto, capacidade de carga baixos. Aplicação: pesquisa. Veleiros: vantagens: baixo custo, boa estabilidade, bom seakeeping. Desvantagens: velocidade baixa e capacidade de carga baixos. Aplicação: lazer. Embarcações com sustentação hidrodinâmica, aerobarco. Vantagens: velocidade alta, bom seakeeping. Desvantagens: capacidade de carga baixa, custo elevado. Aplicação: travessia de passageiros. Continuando, embarcações com sustentação hidrodinâmica. Embarcações de planeio. Vantagens: velocidade alta, custo médio. Desvantagens: seakeeping ruim, pouca carga. Utilização: recreio, salvatagem e militar. Embarcações de semiplaneio. Vantagens: velocidade média, seakeeping aceitável. Desvantagem: capacidade de carga médio, custo médio. Utilização em iates e militar. Embarcações com sustentação aerostática. Overcraft. Vantagens: velocidade alta, trabalha em qualquer meio plano. Desvantagens: custo alto, seakeeping ruim, capacidade de carga baixo. Utilização: ferryboat. SES. Vantagem: velocidade alta, seakeeping aceitável. Desvantagens: custo alto, capacidade de carga baixa. Utilização: ferryboat. Embarcações com sustentação aerodinâmica. WIG. Vantagem: velocidade muito alta. Desvantagens: custo muito alto, capacidade de carga muito baixo, limitação para estado de mar. Utilização: passageiros. Qual é a melhor embarcação? Não existe a melhor embarcação, mas sim a mais adequada para a missão a ser cumprida. Ao que ela se destina: carga, serviços em geral, passageiros, pesquisa, lazer, salvatagem, marinha, águas abrigadas, águas irrestritas. E a velocidade? Menor do que 1,34 raiz de LWL? Com certeza uma embarcação de deslocamento. Maior do que 3 raiz de LWL? É uma embarcação de alta performance, uma embarcação de alta velocidade. E entre 1,34 e 3 estão as embarcações híbridas. Pode ser uma embarcação de semiplaneio. Qual é a capacidade de carga? Qualquer carga, alta capacidade e baixa velocidade? Monocasco de deslocamento convencional. É de alta capacidade, mas de média velocidade? Pode ser um monocasco de alta performance. É alta capacidade em volume, baixa densidade de carga e alta área plana são os multicascos. Baixa capacidade e alta velocidade são as embarcações de alta performance. WIG, Overcraft, SES, lanchas, aerobarco, etc. Raio de ação e autonomia estão intimamente ligados com mais peso, mais carga, ao deslocamento da embarcação. E a rota? Qual é o local de atracação, a densidade de embarcações no local, restrição de calado, restrição de boca, manobrabilidade requerida para esses locais, condições necessárias de conforto para o estado de mar encontrado na rota, são itens importantes de serem discutidos bem no início do projeto da embarcação. Qual é a melhor embarcação? A cada dia mais, o ser humano não aceita mais um equipamento simplesmente funcional. Ele exige um design, um pouco de arte por trás da funcionalidade. A frase do arquiteto Louis Sullivan, "a forma segue a função", é muito válida e aplicável. Quando projetamos uma embarcação de velocidade, queremos que as linhas sejam mais alongadas, mais esbeltas, e sabemos que isso é importante para reduzir a resistência aerodinâmica, resistência hidrodinâmica, proa mais fina para cortar as ondas, superestrutura com forma mais suaves para reduzir o coeficiente de arrasto do vento. A forma deve ser adequada ao que se propõe o equipamento.
E por incrível que pareça, sempre o resultado é algo agradável, bonito, elegante e está em equilíbrio com o local em que é usado. Qualquer estrutura metálica, quando é bem projetada e calculada, ela tem uma forma agradável, não precisa nem de acabamento nem de cores. Existe o ser humano por trás do projetista e do proprietário da embarcação. Logo, não podemos deixar de considerar que o projetista tem suas preferências artísticas e o armador tem suas preferências, independente de qual explicação científica. Entretanto, esses itens não podem interferir na ciência, na física que está por trás de cada projeto e para cada missão pretendida. O conforto geralmente está associado com peso e peso alto. O projetista deve verificar com certeza o tipo de embarcação que atende à estabilidade pretendida. Facilidade operacional, facilidade de manutenção. Estão ligadas ao tipo de embarcação, atendimento de fornecedores na rota da embarcação, tipo de frota existente do armador. Custo e lucro. Nem sempre custo e lucro são requisitos básicos. O importante é a missão. Exemplo, embarcações militares, salvatagem, pesquisa. Quando forem requisitos das embarcações selecionadas devem ser analisadas quanto ao custo e ao lucro. Normas, regulamentações de segurança vão depender da rota e do tipo de embarcação e devem ser seguidas. Gabriele von Karm, em 1950, lançaram o gráfico de eficiência de transporte, ou seja, peso carregado vezes velocidade dividido pela potência. Colocaram vários meios de locomoção e podemos ver que a maior eficiência ficou com os petroleiros. Notar que não consideraram muitas variáveis, por exemplo, conforto. Muitos cientistas e pesquisadores continuaram com essa forma de representar, mudando somente as variáveis da fórmula, em função do item de importância em estudo. Como, por exemplo, BHP por número de passageiros para embarcações de passageiros, onde para baixas velocidades os cascos de deslocamento possuem a menor potência por passageiro, e para alta velocidade os overcrafts apresentam a maior potência por passageiro. Nesta tabela apresentamos a faixa de velocidade aproximada por tipo de veículo. Por exemplo, o avião para acima de 120 nós, helicóptero acima de 75 nós, o IG acima de 75 nós, os dirigíveis ficam entre 65 nós e 100 nós, ACVs entre 30 nós e 85 nós, SS entre 20 nós e 75 nós, aerobarcos entre 25 nós e 55 nós. Lembre-se do limite de cavitação. Lanchas de planeio entre 25 nós e 60 nós, com exagero. Navios vão de 25 a 40 nós, navios bem compridos. Submarinos até 45 nós, barcos pequenos até 20 nós. Este gráfico apresenta a densidade de embarcações, mostrando a velocidade em função do comprimento e tipo de embarcação. Por exemplo, para 200 metros de comprimento de linha d'água, eu posso chegar até uns 30 nós para monocascos de deslocamento. Este gráfico faz uma comparação qualitativa da resistência ao avanço das diversas embarcações. Por exemplo, embarcações de deslocamento apresentam uma barreira de velocidade em 1,34 raiz do comprimento de linha d'água dado em pés. Acima desse valor é aumentar a potência e não ter nada de velocidade em troca. Submarinos apresentam só resistência de fricção e possuem barreira de velocidade devido ao efeito de cavitação.
Embarcações SWAT apresentam a maior parcela de resistência à fricção e uma pequena parcela de resistência de ondas, devido às pernas, estrutes. Embarcações de planeio e semiplaneio não possuem barreira de velocidade, apresentam um salto na resistência a receberem a sustentação hidrodinâmica. ACVs e SES apresentam uma potência inicial requerida para insuflamento de ar, um salto na resistência até entrar em regime com a resistência só do meio. O WIG precisa vencer a resistência ao avanço do casco com a água e das asas com ar, atingir a velocidade de decolagem e receberem sustentação só aerodinâmica. Aerobarco apresenta um salto na resistência ao receber a sustentação hidrodinâmica. E como se comportam as embarcações com aumento da altura significativa de onda? A Aerobark SWAT consegue manter a velocidade até o mar de projeto. Embarcações de planeio perdem muita velocidade com o estado de mar. ACVs e SS de baixa razão de comprimento pela boca perdem muita velocidade com o estado de mar, enquanto que para a razão de comprimento boca mais alto conseguem segurar melhor a velocidade. Embarcações de deslocamento perdem velocidade com o estado de mar, mas com razão baixa de perda. E o propulsor? Qual propulsor a escolher? Este gráfico mostra as faixas de aplicação e a eficiência dos diversos propulsores. Por exemplo, o hélice convencional apresenta a maior eficiência, mas para baixas velocidades. O hélice aéreo e induto só é aplicável a partir de 70 nós. O sistema de jato propulsão tem baixa eficiência e não é aplicável para baixas velocidades. Lembrar que, embora o sistema de jato propulsão tenha menor eficiência, este sistema elimina do casco muitos apêndices, como eixo, pé de galinha, lemes, e que costuma aumentar a resistência ao avanço em até 20% do valor de casco nu. Conforto é um item importante quando falamos em embarcações que transportam passageiros. Pequenos movimentos e pequenas acelerações são importantes quando falamos em embarcações de pesquisa oceanográfica. 3 embarcações foram colocadas lado a lado e testadas em estado de mar. O SWAT Caimalino, a embarcação de 3.150 toneladas Mellon e a embarcação patrulha de 114 toneladas. Sem dúvida alguma, a embarcação SWAT mostrou-se muito superior às outras e apresentou movimentos e acelerações muito mais baixas, como mostram os gráficos abaixo. Deixo aqui a bibliografia para quem se interessar em aprofundar seus conhecimentos. Estamos terminando o capítulo 7, Embarcações, essas máquinas maravilhosas. Se vocês gostaram, indiquem aos amigos.